Então, essa dica da reserva de emergência é importante e é aquela velha história, vai acontecer alguma hora. Então, no podcast de hoje a gente vai discutir um tema que tem muito tempo que o pessoal pede pra gente. Quais são os 9 passos básicos que você tem que saber para dar uma organizada nas suas finanças. Está aqui do meu lado o meu amigo Rodrigo Flamini, do perfil Rádio Post. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Bora para a conversa que hoje vai ser legal. Vamos embora. Então assim, Rodrigo, veio. É muito comum, né? A gente já está formado há um bom tempo, a gente tem muito amigo médico, vai conversando ali, e a gente vê, eu vejo um padrão recorrente, que é assim, médico de forma geral é uma profissão que ganha muito bem ainda, né? Mas mesmo assim a gente vê o pessoal às vezes apertado, sem ter uma reserva ali mínima. Veio pandemia, né? O movimento dos consultórios diminuiu muito, e você via a gente passando perrengue ali, mesmo sabendo que a pessoa tende a ganhar bem, mas a pessoa não tinha uma reserva de emergência e tal, né? Sem críticas, né? Só uma avaliação que a gente faz por se importar com as pessoas, né? Então, vez por outra eu jogo lá no Stories algumas perguntas de finanças. Você tem reserva de emergência? Você investe nisso? Investe naquilo? E eu sempre vejo, né, um nível muito heterogêneo de conhecimento em relação a isso. Muita gente nunca leu um livro de finanças que seja, a gente vai comentar isso hoje. Então a gente organizou aqui hoje meio que 9 passos básicos que você tem que seguir para botar a casa em ordem. O básico do básico, né? Então, começando com o primeiro passo, que eu acho que é o mais simples de todos, mas a maioria das pessoas não faz, que seria o seguinte: você tem que saber exatamente quanto você ganha e quanto você gasta. E é óbvio isso, né? Mas, primeiro, né? A maioria das pessoas, quando a pessoa tem um concurso público da vida, é muito simples da pessoa, ou é seletista e tal, é muito fácil da pessoa saber quanto ganha. É lá aquele volume que entrou no final do mês e tal. Mas quando você vai para médico, é muito comum a pessoa não saber, porque a pessoa tá lá atendendo um consultório, às vezes recebe pelo convênio 2, 3 meses depois, nem lembra direito se teve muita glosa, se não teve. Tem mês que tem férias, o movimento é X, tem mês que tá... Enfim, o movimento ao longo do ano varia muito. Isso para vocês também da radiologia, né? Eu acho que em todos os campos que tem essa parte do liberalismo, medicina, varia muito. Então é muito comum a gente saber, você ganha quanto? Aí o cara, rapaz, eu não sei, tem mês que é mais, tem mês que é menos, não sabe. E gasto, esse aí é 100% de certeza. Se você não faz uma planilha mensal, é impossível você saber seu gasto certinho. Você tem uma noção, eu acho que é mais ou menos X, mas você não tem aquela noção certa. Então, diz aí a importância da pessoa ter uma planilha aí para organizar tanto ganhos quanto gastos. Isso é o ponto de partida, né? Para você se tornar um investidor, você tem que sobrar dinheiro todo mês. Começa por aí. Você falou da dificuldade de organizar o pagamento, né? Para gente que é médico e tem várias fontes de renda. Vou dar um exemplo prático, um exemplo meu, coisa do dia a dia. O plantão no hospital. E aí o radiologista, muitas vezes, ele ganha fixo mais produção. Você vai, se você trabalhar muito, você ganha a bandeirada para começar e ganha por exame. E aí eu recebia o fixo, que era pago com 30 dias. O ultrassom era pago com 60 e a tomografia com 90. Eu sei, caos total, né? Caos total. Então tinha mês que às vezes você trocava 2 plantões, você estava contando com aquela média e de repente você olhava o seu dinheiro e assim, cadê o dinheiro? Então... te demanda um pouco de tempo para você começar a organizar isso. Então, às vezes a gente pensa em planilhas super complicadas, né? O cara monta um Excel e aí quer contar, nunca contou nada, quer contar até os palitos de fósforo que está gastando em casa. Coisa simples, organiza as suas principais fontes pagadoras e tenta fazer uma média. Se você conseguir buscar isso no último ano, você já vai ter uma média daquilo ali. E os gastos, hoje em dia, está mais fácil ainda. Bem né? mais fácil, né? Bem Porque mais fácil. Se parar para pensar, os gastos é ainda mais fácil, né? Porque, na maioria das vezes, está tudo empilhado no cartão. Isso. Então, você tem que fazer, pegar seu cartão e dissecar. Depois que você separar o que você gasta, o que eu faço lá é o que é fixo. Isso. O que é que não tem saída? O que é que eu tenho que pagar independente se eu Por vou exemplo, usar ou não? Plano de saúde. Plano de tal, saúde, enfim. o condomínio, a luz, Escola a dos internet, meninos. a escola dos meninos. Isso aí, você não tem para onde correr, é um custo que vai te impactar todo mês, ou um investimento, depende de como você olhar. Restaurante, compras, tudo que for variável, você tem que tentar estreitar para ver se em algum mês surge alguma coisa que está fora do escopo. Por aí você já vai conseguir o quê? Opa, estou gastando muito com restaurante, estou gastando muito com viagem, e aí você vai conseguir identificar onde você pode gargalo, né? reduzir para sobrar um pouco mais, se o seu objetivo for, de fato, investir, né? Não, e isso é bom também, que dá uma análise muito boa
o padrão de vida que você está levando, né? Porque às vezes você acha, ah, não, estou gastando muito, mas é... Mas quando você vai ver, é tudo gasto fixo, tipo esse que a gente falou, plano de saúde. Você vai diminuir o plano de saúde da sua família? Provavelmente não. Você vai colocar o seu filho numa escola que você considera pior, tá? Provavelmente não. E aí, quanto mais você aumenta o gasto fixo, pior, porque o gasto fixo é fixo, né? Não tem conversa, né? Não tem conversa, você vai querer manter aquilo ali. Então, essa primeira análise de quanto a pessoa ganha, quanto gasta, é o básico do básico do básico, mas eu diria que 90% das pessoas não fazem. E não vou pagar aquele perfeito, não. Eu fiz durante muito tempo a planilha bem direitinha, estou mais relaxado agora, mas agora eu já tenho uma média. Depois que você faz durante vários meses seguidos, você já tem uma média de gasto, principalmente, muito boa, né? Então já dá para você saber que a coisa não está saindo muito ali ao controle. Você pode deixar a cada 2, 3 meses. O ideal é que fizesse todo mês, sem dúvida. Mas, primeiro, feito melhor que perfeito, é como você disse, ó, vamos tirar gasto que for muito pequeno, não vamos botar agora. O importante é você ter o hábito de fazer, né? Primeira coisa. E geralmente 20, 30 minutos você consegue manter uma planilha dessa tranquila, uma vez por mês e tal. E segundo isso, na hora que você já sabe o seu basal, tanto de gasto quanto de ganho, posso dar uma relaxadinha, deixar para 2, 3 meses, eu acho que é totalmente factível, sabe? Mas primeira coisa, isso então, planilha de gasto. Segundo ponto então, dos 9 passos, né? Você já sabe quanto você ganha, você já sabe quanto você gasta. Como é que eu faço para calcular a minha reserva de emergência e até dando um passo atrás, o que é a reserva de emergência? Explica aí. Pronto, a reserva de emergência é aquele famoso colchão que vai lhe garantir em momentos de necessidade, se você fica doente, se eventualmente você precisa passar por uma cirurgia, se vem uma pandemia, um colchão de liquidez, dinheiro líquido, não é dinheiro investido em terreno, não é dinheiro investido em nada sólido, que vai te permitir rodar todo o seu custo de vida por um período. E esse período você vai definir qual é o período. Quanto maior o período, maior a quantidade de dinheiro naturalmente que você vai ter acumulado. Então, de forma bem simples e indireta, é a quantidade de dinheiro que você vai precisar ter para caso lhe aconteça alguma coisa e você estiver impedido de produzir alguma coisa que cesse a sua atividade laborativa por um período. E que geralmente os especialistas colocam ali entre 6 e 12 meses, né, mais ou menos, de renda. Então, digamos, você descobriu que seu custo basal, vamos simplificar, é R$1.000 por mês. Para simplificar o cálculo, você teria que ter de 6 a 12 mil reais acumulado, idealmente numa aplicação que você consiga tirar de zero, né, no momento total. Você não pode esperar daqui a uma semana para cair, porque pode ser, como o próprio nome diz, uma emergência, né? E é importante que a reserva de emergência não vai contar, você não vai contar como dinheiro que você tem, você esquece esse dinheiro. Até porque na hora que você tiver que gastar, e adivinha, alguma hora você vai ter que gastar, que emergências acontecem, você tem que gastar ele sem pena, né? E uma coisa que eu acho interessante, quando teve a pandemia, teve alguém próximo que chegou e falou, olha, está acontecendo isso, o volume do consultório caiu brutalmente e eu estou precisando pagar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, tudo bem, você tem reserva de emergência, tem reserva de emergência. Tá na hora de usar. Não, mas você acha que tá na hora de usar? Rapaz, essa é a definição de emergência. Tá acontecendo uma pandemia mundial, tudo fechou. Literalmente, né? Literalmente, né? O seu encame, a entrada no consultório diminuiu incrivelmente. Você tá com coisa para pagar, vai entrar em cheque especial, esse tipo de coisa? Não vai. Porque a grande beleza da reserva de emergência é essa. Ela lhe dá uma certa liberdade para você não cair, né, nas altas taxas de cheque especial, esse tipo de coisa, né? Porque se você não tiver reserva de emergência nenhuma, você tem que pagar lá a escola dos meninos, alguma coisa do tipo, você vai recorrer ao quê? A banco, cartão de crédito, aquelas coisas 8, 9% ao mês. Exatamente, aí entra na bola de neve, né? Os juros sobre juros do ponto de vista negativo, né? Que é aquela dívida que no instante vai estar 10 vezes maior do que era antes, né? Então, essa dica da reserva de emergência é importante e é aquela velha história, vai acontecer alguma hora. Aí você sempre tem que pensar no longo prazo. Ah, não, Eduardo, mas eu tô olhando aqui para os últimos 2, 3 anos, não teve nada assim, né? Tudo bem, bota aí 10, 20 anos para frente, é garantido que alguma hora você vai precisar disso, né? Então, onde é que a pessoa poderia botar, então? Bem prático, a reserva de emergência da vida. A pessoa vai botar em ação, vai botar em fundo imobiliário, vai botar onde? Você vai colocar em alguma coisa que seja acessível no D0. Aí você fala, Rodrigo, ação também é, com D mais 2, D mais 3. Mas tem que ser alguma coisa que é fixa. Estável, né? Estável. Porque às vezes você dá o azar de, na hora que você precisa da reserva de emergência, ações que tendem a ir bem no longo prazo, naquele dia específico que você precisou parar porque teve que fazer uma cirurgia de emergência e vai ficar sem faturar por um tempo, tinha caído 40%, 50%. Exato. Então, a pandemia, né? Outro exemplo, né? Naquele dia que teve não sei quantos breakdowns, né? Circuit break na sequência, né? Eu lembro nessa época que tinha amigo meu, depois do terceiro, cara, não, vou comprar porque tá caindo muito. Aí, tomava mais 10%, mais 10%. Fala, meu Deus do céu, onde é que isso vai parar?
Então, de forma prática, você tem que estar aí em alguma coisa, quanto mais seguro, menos vai render. Mas é o que o Eduardo falou aqui, falou muito bem. Você não tem que contar isso nem como investimento e principalmente tentar apagar da sua cabeça que é um dinheiro que você tem para você não ficar tentado a mexer nisso aí. Então é renda fixa. Renda fixa você vai estar lá atrelado ao CDI, ao Tesouro ou eventualmente até a poupança. Isso, até poupança. O pessoal fala, todo mundo ficou com aquela ojeriza, poupança é um lixo. Para reserva de emergência, bota na poupança, assim, enfim, é tranquilo. O importante é você estar lá, fixo, não está variando muito, você poder resgatar a qualquer momento. Uma coisa que eu percebo muito, assim, galera quer acertar na mosca em tudo o que faz da vida. Né? Então a gente está falando que basicamente para colegas médicos, para estudantes de medicina, e a gente está acostumado com um alto grau de assertividade nas coisas que a gente faz, só que a gente é médico. Então, às vezes a gente pensa, mas qual que é a melhor ação? Qual que é o melhor investimento? Como se existisse uma resposta simples para uma coisa onde existem vários especialistas aí no mercado discutindo. Então, a primeira coisa é você fazer as coisas, você começar, fazer sobrar o dinheiro e ir selecionando, pensando na corrida, no longo prazo. Cria sua reserva de emergência e depois você começa a apimentar com algum grau de complexidade, se você ficar confortável com algum grau de risco. Perfeito. E aquele negócio, né? A gente tem que lembrar sempre do custo-benefício. Eu gosto muito de estudar finanças, você também, mas você tem que lembrar que às vezes para você subir de nível no conhecimento, você vai ter que, em vez de estar estudando 1 horinha por semana, 2 horinhas por semana, você vai ter que estudar 5 horas por dia para ter um resultado um pouco melhor. Será que não dá mais futuro você estar trabalhando mais com medicina, que é o que você faz há anos e anos, nessas 5 horas adicionais para botar mais dinheiro para dentro, investir, né? Enfim. Então sempre tem que pesar esse custo-benefício, mas o básico de finanças tem que saber, a gente vai comentar daqui a pouco algumas sugestões de livro, coisas do tipo para o pessoal estudar. Terceiro conselho em relação a organizar a casa, certo? A gente já sabe que eu preciso saber quanto eu ganho, quanto eu gasto. Com isso eu já consigo saber, baseado nos gastos, quanto é que eu tenho que ter de reserva de emergência, geralmente 6 a 12 vezes do meu gasto mensal. E digamos que eu esteja numa situação em que eu ganho mais do que gasto, que é o adequado. Se você está gastando mais do que ganha, aí já é um protocolo mais de urgência, você tem que sanar a dívida e tal. A gente não vai entrar em tantos detalhes aqui. Vamos considerar que você está ganhando mais do que gasta. Independentemente de quanto esteja sobrando. Eu vou pegar aqui um exemplo. Está sobrando R$300 por mês. Beleza. Qual é o melhor investimento? Assim, se eu tivesse que dizer um no-brainer, aquele negócio, qual é o melhor investimento a longo prazo que você pode fazer para ganhar mais dinheiro, para estar daqui a 10, 20, 30 anos com mais dinheiro do que você tem hoje em dia? 2 sílabas. Você. Perfeito. Explica melhor para o pessoal isso daí. Vamos elaborar isso aqui. A gente corre o risco de pensar que a gente vai ficar rico com o investimento. A gente se prepara a vida inteira. Eu, no meu caso, foram 19 anos. Aí eu entrei na faculdade. Aí você passa 6 anos estudando medicina. No meu caso, ainda passei mais 7 depois de residência. Para aí começar a receber dinheiro. No caso do radiologista é até um pouco diferente do cardiologista. A gente matura mais rápido, né? A gente chega no nosso ápice financeiro mais rápido do que vocês, estou falando de média, enquanto o cardiologista precisa ser mais maturado, ele precisa validar o nome no mercado. O que põe dinheiro em casa em, abre aspas, larga escala, é o seu trabalho. Então o investimento ele é uma forma de você rentabilizar um pouco melhor o dinheiro que entra em larga escala, ou seja, o seu trabalho. Se você focar no investimento e esquecer de se melhorar para você se colocar melhor no mercado, para você conseguir eventualmente, no caso do cardiologista, começa com uns planos, eventualmente planos mais simples, aí vai melhorando os planos, vai ficando renomado na cidade, aí depois já começa a atender sem plano, depois já começa a passar visita e de repente cobrar pela visita no hospital. Então, à medida que você vai escalando na profissão, que é a hora que você começa a ter maturidade profissional, você começa a ganhar mais dinheiro e dessa forma, o pouco do seu investimento que rende a mais, ele dá o retorno. Então, para mim é muito assimétrico o nível de preocupação que você tem que ter entre se preparar e o nível que você tem que dar em finanças. Você vai poder estudar sobre isso, você vai poder encontrar profissionais que vão te ajudar, mas dificilmente algum outro profissional vai vir fazer o seu trabalho
para você ganhar mais e colocar mais dinheiro, né? Eu penso muito, eu dou exemplo para os meninos lá, você é o responsável por colocar para dentro. Então você sai de manhã, vai lá produzir, vai cuidar das pessoas, a ferramenta é cuidar das pessoas, mas o objetivo é o quê? É conseguir dar um futuro melhor para seus filhos, uma qualidade de vida melhor para sua família, para os seus pais, que às vezes estão no interior, quantas pessoas às vezes tiveram família simples e hoje são médicos, né? Então investe em você, se posiciona da melhor forma possível para que você consiga, volta lá na aula de produtividade, né? Para que você consiga o maior resultado com o menor nível de estresse, para aí sim o investimento ser uma ferramenta secundária de multiplicação do que você está produzindo, e não o contrário. Se você parar para pensar no contrário, você vai ser um profissional da área de finanças, não um profissional da área médica. É a história do tripé, né, que você mencionou antes. Tem quanto você ganha, quanto você gasta, e aí vai ter uma diferença entre os dois que você vai investir. Às vezes o pessoal pensa muito, e aí você vai vendo, né, influenciadores de finanças, não sei o que, olha, uma diferença absurda. Se o seu investimento, em vez de estar rendendo 5% ao ano, está rendendo 6%, realmente isso é uma diferença muito, muito, muito grande a longo prazo. Contudo, o que é melhor? Você aumentar seu investimento, seu rendimento de 5% para 6% de uma coisa muito pouca, ou você continuar com os 5%, mas está colocando todo mês o triplo, o quádruplo do que você colocaria previamente. Esse é um exemplo, bota em números, porque às vezes fica até mais fácil. O cara recebe R$5.000 e tem uma taxa de 10% ao ano. Tá? Então, R$500. Agora bota o mesmo cara para ter uma taxa que seja... Eu dei o exemplo de 10% ao ano. Bota 8% ao ano e bota o cara para investir nele, para ele se posicionar melhor, ao invés de ganhar 5, ganhar 7, ganhar 8. No longo prazo, esse investimento ele paga muito mais. Isso. Exatamente. E o médico, a gente faz muito isso com plantão, né? A gente converte em plantão. Não, quanto é que paga um plantão? Sei lá, paga R$1.000. Aí você vai para o plantão, você já está com aquela cifra ali, você já... Opa, isso aqui eu vou pagar isso eu vou pagar aquilo. Mas a gente não pode esquecer de, volta lá para o passo 1, né? Planilha isso tudo, porque senão você fica escravo. Isso. Um exemplo prático, né? O homem geralmente gosta muito de carro, né? Então, não é incomum, e aqui com certeza alguém já ouviu uma história dessa, igual você falou antes, não tem juízo de valor, cada um tem uma vida a seguir, mas eu me entristece. Às vezes a gente vê alguns colegas com até um pouco mais de idade presos na armadilha do boleto. O cara, às vezes, tendo que ir dar o plantão. Veja, é diferente de você querer dar o plantão para acelerar um processo de acúmulo, enquanto você ainda está novo, está com disposição ali, quer dar um plantãozinho a mais para guardar, ou para conhecer o mundo, ou para viajar. Isso é diferente de eu tenho que ir... Você está escravo, né, da situação, né? E é completamente diferente. E todo mundo conhece uma história de alguém que tem que ir. Porque o boleto está batendo, porque comprou um carro caro, e aí comprou o carro no meio da pandemia, e aí o consultório caiu 50%. Vou dar um exemplo prático, que teve mês, no meio da pandemia, que o volume de exame chegou a cair 78% lá no setor. Então... Se você não tiver organizado... Sim. Reserva de emergência, aquela coisa. Você não dorme. Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Aí você não consegue concentrar nem no que você tem que fazer, que é atender os outros 22% que estão indo, né? Exato. Então, essa equação, né, que parece super complicada, mas à medida que você começa com a planilha de Excel com 3 colunas e 10 linhas. Está resolvido o seu problema. Não, e a questão do carro que você falou, acho que é bem emblemático. Eu nunca tive... muita paixão por carro não, graças a Deus, porque carro no Brasil é muito caro. Mas você vê, eu estava discutindo com os meninos isso outro dia desse, com o Fernando e com o André. Eu fiz uma lista outro dia desse, as coisas que me faziam feliz, sabe? E quando você vai ver coisa tão simples, tipo, levar os meninos para o parque, ler um livro novo, fazer uma aula que eu acho que ficou melhor do que todas as outras, fazer uma live com muita gente, o pessoal realmente ver que aquilo ali está impactando no resultado da pessoa, ver um filme bom, tomar um vinhozinho com Patrícia, era o mais caro eu tomar um vinho com Patrícia no final das contas. E você vê que no final das contas as coisas que realmente lhe deixam feliz dependem muito pouco de dinheiro. Óbvio que dinheiro é importante, não vou dizer nunca que não é. Mas o dinheiro é muito mais importante para eliminar o que você não gosta do que para lhe dar o que você gosta. Então
Então, para uma pessoa que está indo para o trabalho, por exemplo, de ônibus, a pessoa consegue comprar uma moto, algum carro tal, e vai agora ir no conforto, tirou um desconforto muito grande que a pessoa tinha. Perfeito. Considerando que é o caso, né? Agora, se é um carro XYZ, sinceramente, eu acho que faz muito pouca diferença. É a minha visão, não estou dizendo que é verdade absoluta, não. A minha visão é, o carro está levando do ponto A para o ponto B, não está quebrando, não está dando problema e tal. Meu amigo, vai mudar muito pouco a sua vida nisso. Mas aí vem aquela história do piloto automático. Às vezes o pessoal fala, é esperado que eu troque de carro a cada tanto tempo, é esperado que eu tenha um carro X e tal. E aí você vai vivendo a vida para os outros, na verdade. Você acabou de antecipar uma coisa que eu ia dizer, porque você tem que ter claro na sua cabeça o porquê que você está fazendo aquilo ali. Né? Então, tem lá a teoria das necessidades básicas. Né? O cara precisa ter um teto, o cara precisa ter comida, e a gente vive numa situação, os médicos em si, por mais que esteja ficando cada vez mais difícil do ponto de vista de competitividade no mercado e tal, a gente ainda faz parte de uma parcela da população que é muito beneficiada. Sem dúvida. A gente tem falando de média da classe, geralmente o cara não está preocupado se não vai ter comida. Sim, sim. Então, à medida que você vai resolvendo essas situações do teto, da comida, do colégio das crianças, do plano de saúde, principalmente nesse ano que a gente passou aí no meio de uma pandemia, à medida que você vai resolvendo isso, as outras coisas que você vai acrescentando, elas são, de certa forma, que você falou, relativamente supérfluas. É lógico que o cara quer um carro um pouco melhor, o outro gosta, às vezes a menina gosta de bolsa, o outro gosta de viajar, o outro gosta de restaurante. Mas, vou dar um exemplo prático. Foi a última viagem que a gente fez. A gente a gente chegou na sexta-feira e a pandemia fechou tudo no Brasil na quarta-feira, se eu não me engano. Então a gente chegou na hora H, a gente voltou. A Duda tem um tio que mora em São Francisco, lá na Califórnia, e a gente queria visitar ele há algum tempo, e aí a gente aproveitou para levar os meninos na Disney. Né? A gente levar, eles um tem 4, o outro tem 2, então não tem condição nem de querer nada assim, né? Eles ainda não estão super interessados por isso. E aí a gente levou e foi ótimo, a gente achou ótimo, eu particularmente gosto muito, enfim. E aí, um dos dias, a gente levou eles 2 dias, aí nos outros dias a gente foi passear com eles lá, fomos nos parques da cidade, aí tem um monte de parque, e a gente levou eles num brinquedo lá que chama Peekaboo. E basicamente é uma dessas casas de festa que tem aqui, com lugar para criança subir, não sei o quê, parará. E aí, hoje de manhã eu fui buscar Miguel no colégio, e aí tava voltando dirigindo, aí o tio tinha ligado, dizendo que a gente já tá todo mundo vacinado lá, aí dizendo que a gente tinha que ir, e pá. Aí eu falei, Miguel, que legal, o tio Tuca ligou e falando pra gente ir, não sei o quê. A primeira coisa que ele falou comigo foi, papai, a gente pode ir no Peekaboo? Tipo, $5 a hora, o outro muitas vezes mais caro, e a percepção de valor. Então, ele está preocupado com o que foi legal para ele. Às vezes você está preocupado com o que é que vão pensar de você se você tiver com o carro A, com o carro B, com o carro C, quando chega no plantão, né? Não, e criança é muito bom quando você vê criança, assim, com menos de 3, 4 anos, porque ela é muito espontânea, então ela sabe exatamente o que deixa ela feliz, né? Não é... Ela nem sabe o que é Disney, etc. Às vezes você levando no zoológico da sua cidade, daria no mesmo. Ia ter um Mickey fantasiado ali, ela ia estar achando tão bom quanto. Mas às vezes você se prende nessa coisa do que é esperado e fica gastando dinheiro com coisa que não vai levar a canto algum, na verdade. Tá falando disso porque às vezes pode parecer que você tá sendo demagogo, né? E, não, dizer que o dinheiro não é importante, dizer que viajar não é legal. O cara tá falando isso, mas foi pra Disney. Não é isso, não é isso. A partir de um certo ponto, a felicidade não aumenta proporcional. Isso. Né? A partir do momento que você tem segurança, que sua família está bem, está todo mundo com saúde, ninguém passou fome, come o que quer, na hora que quer, tem tempo para lazer, você está com eles. Então, para você melhorar muito aquilo ali, não é comprando coisa. Não, tem estudo mostrando, né? Esse é da realidade americana. Então, o número que eu vou citar, muita gente vai dizer, mas isso é muito dinheiro. Mas é porque é a realidade americana, né? E agora o dólar está muito alto também. Mas tem um estudo bem interessante que eles colocam isso, o grau de satisfação e felicidade da pessoa versus a renda anual, né? Porque eles veem muito renda anual lá. E basicamente, quando passava de $75 mil,
ficava igual. Óbvio, se você for fazer o cálculo, pô, 75 mil dólares é muito dinheiro, porque o dólar tá a 5 reais, mas é uma classe média lá, né? Mas isso, para os Estados Unidos, 75 mil dólares não é nada do outro mundo, né? Então, se a gente fosse trazer aqui para o Brasil, com certeza ia ser um valor muito menor. E aí o que ele vê é isso, se você ganha 1 milhão de dólares por ano, se você ganha 100 mil dólares por ano, o grau de felicidade da pessoa é muito bom, porque é isso que você falou, as necessidades básicas, né? A pessoa não está passando fome, a pessoa, qual é o grau de felicidade a mais de um carro X para um carro Y, 10 vezes o preço, o grau de felicidade vai ser muito parecido, né? A não ser que a pessoa tenha um hobby, né, de carro, aquela coisa, enfim. Não né? é o caso da maioria, Não é né? o caso da maioria, definitivamente não é o caso da maioria. Então, essa dica é bem importante, né? Você tem que saber, investe em você, porque é com isso que você vai conseguir ganhar mais. E ganhando mais, você vai conseguir investir melhor, né? Vai ter uma quantidade maior para investir e vai por aí. Quarto ponto, aí digamos, você investir em você, e no caso da gente de medicina é muito claro isso, é só você pegar quanto pode ganhar um médico recém-formado e quanto pode ganhar um especialista. É claramente diferente. O médico recém-formado pode até ganhar bem, baseado em plantão, aquela coisa que não é sustentável a longo prazo. Ninguém quer dar 7 plantões por semana com 60 anos de idade, né? Então, a gente vê claramente que investir em você, e a residência, a especialização é um exemplo clássico de investimento, né? Vai fazer muita diferença. Mas, a partir do momento que você, não, beleza, estou investindo em mim, já fiz essa parte toda, já fiz a formação que eu acho que eu deveria fazer, mas beleza, agora é um fato, está sobrando ali X por mês, R$1.000 por mês, o que seja, e eu vou investir. Aí o pessoal fica, eu vejo muito o pessoal dizendo, qual é o melhor investimento? Não sei, aí fica aquela confusão, né? Mas depende do seu perfil, qual é o meu perfil? O cara, homem gosta logo de dizer, agressivo, né? Não, meu perfil é agressivo e tal. E aí fica aquelas discussões. Mas eu acho que uma analogia muito boa em relação a essa questão de investimento primeiro, você não deve se apaixonar, entre aspas, por nenhum tipo de investimento, porque o investimento é um veículo. É um veículo, né? Então, como é que é essa história do veículo? Digamos, a pessoa está conseguindo economizar, digamos, R$1.000 por mês e ela chega à conclusão que se ela economizar R$50 mil, a vida dela está resolvida. Um exemplo. E aí ela fala, não, eu tenho 50 anos para economizar esses 50 mil. Meu amigo, o que você fizer vai dar certo, porque você tem 50 anos para economizar, você está economizando 1.000 todo mês. Invista onde você quiser, só não vá depreciar com a inflação de preferência e está resolvida a sua vida. Já se ele disser que ele quer chegar nessa mesma economia num prazo de 1 ano, 2 anos, aí a conta já não fecha, né? Porque se ele economiza 1.000 por mês, em 2 anos ele economizaria 24 mil, né? Vezes 24 meses. Mas ele tem que chegar em 50, não fechou a conta. Considerando que ele não vai ganhar mais, que a quantidade que ele ganha é aquela, ele vai ter que dobrar esse dinheiro agora com investimento. E aí, obviamente, se ele botar numa renda fixa, nunca vai dobrar esse investimento em 2 anos. Então, ele vai ter que ir para uma coisa de risco, né? Então, é isso. Um veículo que seria, por exemplo, uma ação da vida de alto risco e tal, poderia ser uma Ferrari, mas com risco de enguiçar ali no meio do caminho. O outro seria ali o cara ir a pé ou pegar um ônibus. Enfim, eu acho que é um bom raciocínio, mas não se apaixone por nenhum tipo de investimento. Perfeito. Porque ele é só um meio que vai lhe levar para algum canto, né? O que é que tu acha aí em relação a esse raciocínio de forma geral? Eu acho que a gente acaba procurando motivos para não fazer as coisas, né? O cara fica tão preocupado em escolher qual que é o melhor. Não, mas eu só quero o melhor, que ele não faz o básico, que é fazer a planilha e ver aonde que ele pode enxugar para sobrar mais. Então, você fica surpreso com o tanto de dinheiro que você gasta desnecessariamente na hora que você está fazendo a planilha. Isso. Então, aquilo ali já ia, mesmo que fosse para a Bolsa, ou que fosse para Bitcoin, ou que fosse para a poupança, ou que fosse para o CDI, ou para um fundo multimercado, seja lá onde você fosse colocar, ia fazer diferença no longo prazo. E entra naquela história que a gente falou no podcast de produtividade. O que é mensurado pode ser melhorado, né? Porque aí você está vendo ali a métrica, os números são frios e perfeitos, né? Eles não vão mentir, né? Tá lá, é isso. E te dão a oportunidade de melhorar, né? Se parar para pensar, quem não teve a oportunidade de ter um pai que educou, um pai ou uma mãe ou um tio, algum familiar próximo que tenha educado do ponto de vista financeiro, eu posso falar da minha experiência. Eu passei pelo primeiro grau, não falaram nada, pelo segundo não falaram nada, faculdade de medicina, definitivamente não falaram nada. Então, se não fosse meu pai, que me estimulou e que, por exemplo, com 14, 15 anos, a conta do mercado,
Na época ainda tinha inflação, né? Eu lembro com 9, 8 anos eu ia com a listinha, passava nos Não mercados. era pouca inflação não que tinha nessa época, não. Não, o cara tava... A galera mais nova aí que tá assistindo a gente não conhece máquina de remarcar preço, né? Isso. Então o cara tava remarcando o preço, você ia e pegava um de trás, assim, que tava com um preço mais barato ainda. Era uma... Isso ali, 89, 90. 89, 90, é isso aí. O que eu acho, na verdade, é que a gente procura motivos para não fazer as coisas adequadamente. A gente fica tão preocupado em acertar na mosca, ou seja, escolher aquele investimento é a briga de um soco, né? Você quer acertar um golpe só que vai vencer. Descobrir a nova Magazine Luiza que vai aumentar 1 milhão% aí. Exatamente. Em anos, E aí você esquece de fazer o quê? De treinar, de fazer Feijão o básico. com arroz, Que é a planilha, fazer sobrar e distribuir para que no longo prazo você colhe os frutos, né? Então, o primeiro passo é atenha-se ao básico. Se ateve ao básico... Feijão com arroz resolve 99% das coisas em tudo, né? Em qualquer Exatamente. campo, né? Em qualquer campo, né? A gente deu dicas aqui, né, que na verdade não são dicas mirabolantes, né? Às vezes a galera quer assistir um vídeo esperando assim, não, compra isso no preço tal. Isso definitivamente não é o perfil da gente. A gente gosta de passar o real, né? Não, essas soluções milagrosas, elas são curiosas, já deve né? desconfiar, né, da história, né? Sempre, né? Tem um amigo meu que diz, se for para ganhar muito dinheiro e for muito fácil, não é para mim. Porque com certeza vai dar ruim. Não tem mágica. Não tem mágica. O que paga no fim é o trabalho duro. É você conseguir investir em você para mudar um nível que você vai se especializar e aí naturalmente vai receber mais. Desse receber mais, provavelmente vai lhe dar uma melhor qualidade de vida, que você vai trabalhar fazendo uma coisa que a princípio você gosta mais, porque você escolheu se especializar naquilo. Vai conseguir uma qualidade melhor de vida, um retorno financeiro maior para você estar com uma equação que lhe favorece, para você ir escolhendo com calma, bota um pouquinho numa coisa que lhe dá mais risco e um retorno a longo prazo, bota uma parte no que está mais seguro e aí lá na frente o resultado é inevitável. Essa analogia do veículo mostra como, às vezes eu vejo, né, o pessoal botando lá nos perfis de finanças, o que você acha de uma carteira que bota X% disso, rapaz, você quer chegar aonde? Não é impossível dizer, né? Porque você tem que saber, primeiro, de onde você está partindo, qual é o seu ponto A, onde você quer chegar, qual é o seu ponto B e que tempo você tem para percorrer do ponto A para o ponto B. Sem esses dados, é impossível você dizer, investe tudo, obviamente ninguém vai chegar e dizer, investe tudo em Bitcoin, tá? Aí também você tem as coisas extremadas que, obviamente, não vão dar certo, né? Mas se você não sabe o ponto de partida, o ponto de chegada e o tempo que você pretende percorrer esse percurso, é impossível você dizer uma estratégia. Basicamente é isso, né? Então você tem que ter essas variáveis. E aí você volta para uma coisa, né, que a gente falou lá no outro podcast, lá atrás. Você foge do que você controla. O que você controla? Isso. É ganhar mais e gastar menos, investir em você. E aí você colocou uma parte na renda variável que você não controla. Isso. Você colocou lá e no dia tal pode estar para baixo ou pode estar para cima, pode subir mais rápido, pode subir mais devagar, pode só cair se você, por exemplo, fez um stock picking ali, escolheu uma ação e aquela ação, por um motivo ou outro, circunstancial, ela não performou tão bem. Então, foca no básico, que no longo prazo vai dar certo. Só um detalhe eu coloquei para comentar nesse ponto também em relação a esse negócio do perfil, né? Que aí, às vezes você vai preencher lá a planilha do banco, da operadora, o que seja, e o perfil conservador, etc. E uma coisa que eu aprendi na pandemia é o seguinte, você só vai saber o seu perfil na hora que o bicho pegar. Porque a gente vê muito isso, brincando, né? O homem, eu vou ser agressivo, eu sou homem, sou jovem, a chance de ser agressivo é agora. Mas na hora que cai lá 30%, 40%, 45% da bolsa em uma semana e você vê lá os zerozinhos negativos se acumulando, a coisa muda de figura, né? Então, assim, não tenha a humildade de saber que o que você acha sobre você mesmo provavelmente é baseado em filtros que você tem prévio que não são verdade, né? Então você vai ter que ir observando o seu dia a dia. Agora, lógico, se você tem dúvida, não vá para um perfil extremamente agressivo se você está em dúvida, né? É a história do teste do travesseiro, né? Se o seu investimento está fazendo que você perca o sono à noite, sai fora, não está valendo a pena. Esse teste ele é muito bom, né? Porque se tá te deixando, você tá lá atendendo, tá lá no ambulatório e tá estressado com o celular, que eu acabei de comprar, será que subiu 1%, desceu? Cara, tá tudo errado, tá tudo errado. Seu trabalho é atender pacientes, tocar o ambulatório e o que sobrar investir para ganhar lá na frente. Quer operar a bolsa? Nada de errado, vai operar a bolsa. Mas, né, tem alguns estudos aí mostrando que a maioria absoluta da galera que faz day trade
perde grana. Exato. Não, você vê nos Estados Unidos, não vamos falar nem de day trade, né? Nos Estados Unidos tem aquele estudo clássico da JP Morgan que fala que 96% dos fundos não batem o índice. E fundo, a gente não está falando de day trade, né? Que é você... Falando do cara que estudou para escolher a ação. 96% é muita coisa, né? O próprio Warren Buffett fala, olha, quando eu morrer, ele vai doar a maior parte da fortuna, né? Mas a parte que ficar para a esposa dele, ele já falou, olha, invista tudo em index fund, né? Que é como se fosse um ETF americano, né? Bota tudo em index fund, né? Enfim, a gente vai falar depois do John Bogle, que foi o cara que inventou o ETF lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Mas essa é a quarta dica. Então, invista em você primeiro e depois você vê onde é que vai colocar, baseado no veículo, né? Qual a velocidade que você tem que chegar. Essa é uma bela dica e defina qual é o seu veículo. Isso. O seu pode ser um e o meu pode ser outro. Exato. E tá tudo bem com isso. Exatamente. Né? E pode mudar, inclusive, no meio do caminho, né? Você falava, eu queria ter independência financeira com X anos, mas a vida tá tranquila, estou gostando muito do que eu quero fazer, vou jogar para daqui a 5 anos, vou adiantar 5 anos, enfim, né? Então a coisa pode mudar também no meio do caminho. Quinto ponto, quinta dica importante, é a história do pague-se primeiro. Isso daí, a história do pague-se primeiro, você vai explicar daqui a pouco o que é. Eu já ouvia essa história há muito tempo, mas para mim virou a chave a história do pague-se primeiro quando eu vi uma palestra de Carlos Wizard, né? Que é o criador do grupo Wizard e tal, cara bilionário, literalmente. E ele fala que ele estava lá numa época que já tinha um bocado de franquia pelo Brasil, não sei o quê, a escola estava indo muito bem, eles tinham um faturamento muito grande anual, mas quando completou não sei quantos anos da escola, ele fez uma reunião lá nos Estados Unidos, levou os colaboradores, os franqueados, tudo para lá, fez uma mega festa. E quando acabou, não sei por que motivo, quando ele foi ver, ele olha, quanto é que chega para a esposa e fala, quanto é que a gente tem, assim, né, de patrimônio? Basicamente era zero, né? Ele falou, como é que pode a gente ter ganhado tanto dinheiro nesse tempo todo e estar com patrimônio zerado, basicamente, né? Uhum. E aí ele fala que naquele dia ele virou a chave para o pague-se primeiro, né? E aí virou a minha chave também em relação a isso. Explica para o pessoal o que é o pague-se primeiro e por que é crucial essa estratégia para você conseguir investir. É muito interessante como a conversa de produtividade ela anda muito atrelada com a conversa da parte financeira, né? Então, a primeira coisa é que você tem que ser transparente com você mesmo. Uhum. A gente falou lá na história do David Goggins, o espelho da prestação de conta, né? Você ser duro, você explicar. Quem não viu esse podcast é como ser um médico mais resiliente. Muita dica boa lá. Você precisa ser transparente com você. E à medida que você não é transparente e acaba se enrolando porque não faz a lista do que entra e do que sai, você corre um sério risco de ir dando atenção, ou seja, pagando contas e ficar com o que sobra. Ao invés de definir para você, ó, eu ganho tanto e eu vou poupar tanto por mês, que é o pague-se primeiro. Que é a hora assim, ó, eu ganho R$1.000 e vou economizar 5%, 10% por mês. Então o dinheiro caiu, a primeira coisa que você vai fazer é, pega os R$100 e vai investir. Decidiu que vai ser 50% de renda fixa, 25% de ações, 25% de Bitcoin, 100% de renda fixa, não importa. Pega os 100, põe lá. Os outros 900, você vai pagar suas contas. Dessa forma, você vai se educando a ser um poupador e você vai se obrigando, de certa forma, se o orçamento for estreito, a evitar gastos desnecessários, ou seja, seus gastos variáveis. Ah, eu estou gastando muito com restaurante, porque restaurante... Nada contra o segmento, adoro, mas... A gente gosta até demais, né? O problema é esse, né? Pois é, se você parar para pensar, e foi uma coisa que todo mundo não, mas assim, quem gostava de restaurante durante os últimos 12 meses que a pandemia castigou de forma rígida esse segmento, o cara percebeu, você, pô, que é isso? A conta do cartão baixou, né? Tudo, aí você começa a analisar o tanto que você tem margem para economizar. Mas se você deixa para salvar os seus R$100, seus 10%, só depois que você já fez tudo, a tendência é que você seja mais mole, né, na hora de tomar a decisão. Ah, não, então vamos mais uma vez. Aí quando você vê, não sobrou 10%, sobrou só 30% esse mês. Aí você fala, ah, não, mas um mês só. Se você pensar em 12 meses e em 40 anos... Dá 480 meses, né? Então dá uma diferença expressiva. E você vê isso, aí vamos botar até numa realidade mais confortável, né? Já está um médico, carreira estabelecida, ganhando bem,
sobra uma quantidade boa e tal. Mas se você não faz o Pague-se Primeiro, você pode cair naquela história que a gente vai comentar depois, que é você viver um padrão de vida que não lhe pertence. Você falar, não, eu tô com dinheiro bom ali no banco, nem tava precisando, mas vou trocar o carro, porque você acha que o dinheiro está sobrando, mas aquele dinheiro deveria estar investido se você sabe onde você quer chegar. Senão corre o risco de acontecer aquilo. Você vai estar com 60 anos, 70 anos e sendo obrigado a dar plantão, fazer coisas que você não quereria. Ah, não, com 60 anos eu queria estar indo só para o consultório, de boa, trabalhando de segunda a sexta e ficando com minha família e tal. Sei lá, às vezes já tem neto, quero ficar com meu neto no final de semana. Mas agora não, você vai ter que estar sábado de manhã dando plantão, porque você se enredou ali naquela trama que não lhe favorece, né? Isso volta para ter a clareza do que você quer, né? Então, você precisa saber o básico, quanto é que entra, quanto é que sai e quanto é que você precisa para parar na idade que você quiser. Com 60, com 65, com 50, você que vai decidir, mas você precisa saber para onde você vai, né? A história do Alice no País das Maravilhas, né? A história do gato. Exatamente. Qual o caminho que eu vou tomar? Depende. Se não sabe, se você não sabe para onde vai estar correndo o risco aí de, igual já aconteceu comigo, de às vezes estar no plantão, aí dá uma acalmada no ultrassom, o cara vai lá para o estar médico, e geralmente só tem um radiologista, né? Então a gente é sempre o último a chegar no estar, a galera está conversando, você pega aquelas conversas pelo meio, e aí um colega super orientado, um médico muito bom, pô. Eu ouvindo o cara falar, e o cara falando de números substanciais e dizendo, não dá para rodar um mês com isso. E eu pensando, Jesus... Eu gasto um terço disso, né? Tô com a vida tranquilíssima, né? O que esse cara tá fazendo com dinheiro? Fogueira, né? Tá com 3 famílias, né? Sustentando e não tá avisando o pessoal, né? É isso aí, o cara tá com alguma coisa enrolada aí, porque não é possível. Aí você vai, aí você começa a acompanhar, é o carro da super, ultra, mega, é a casa, e aí a casa gera mais um condomínio, aí a outra casa, o cara não sabe para onde tá indo. E aquela velha história, né? Tem aquele livro bem interessante, os arrependimentos, né? Que a pessoa tem quando está perto da morte e tal. Ninguém nunca vai se arrepender, eita, eu não comprei aquele carro, não sei o que. É sempre, não passei tempo que eu deveria com fulano, ciclano, meu filho, minha esposa, né? É sempre relações interpessoais, né? Basicamente, os grandes arrependimentos. Né? A gente ouve isso e nunca acha que vai acontecer com a gente. Você já parou pra pensar nisso? Com certeza que vai acontecer em algum momento, né? Tá aí uma realidade, é imposto de morte, vai acontecer com todo mundo em algum momento, né? Então, é sempre uma reflexão útil. Porque às vezes você vai ficar naquele... Aí vai reclamar, não, mas eu queria ficar mais tempo com meus filhos, né? E por que você não está ficando, né? Parece que tem alguma coisa que você é obrigado, né, a fazer. E aí é muito bom o negócio da terceirização da culpa, né? Ah, não, é porque tem isso, tem gasto com aquilo, tem... o que é importante para você? O que é que lhe deixa feliz? Aquela velha história, né? E às vezes a pessoa fica naquele piloto automático, o que é esperado dele socialmente, o que ele espera dele mesmo pelo padrão que ele aprendeu nas últimas décadas, enfim. E a pessoa não faz um cálculo simples, já faz ali, olha, se eu comprar um vinhozinho ali de R$70, passar o final de semana ali com minha esposa e tal, vejo o Netflix ali que não custa quase nada, tô satisfeito, pronto, então é isso, meu amigo, não precisa trocar de carro. Pra que complicar o que é simples, né? E às vezes pro que tá olhando, né? Para alguém de fora falar alguma coisa. Eu li alguma coisa algum tempo atrás que era... A gente gasta muito tempo trabalhando para juntar dinheiro, para comprar coisas que não são importantes para impressionar gente que não está nem aí com a gente. Essa frase é boa. Aí você fica assim, cara, quando você consegue se libertar disso, exato. Tipo, não, mexe com isso não, mexe com isso não. Eu tenho que viajar, né? É distante para trabalhar. Eu falo assim, enquanto a galera tá querendo comprar mais um carro, meu sonho era ter um a menos, né? Ter um só lá em casa e eu poder só ir de Uber, trabalhar de boa e deixar o dinheirinho lá, multiplicando. Mas vai chegar, vai chegar. Já está traçado onde você quer chegar. É o começo isso aí, já, né? Primeiro passo. Tranquilo. Próxima dica, Rodrigo, em relação à finança é o seguinte, estude finança. Porque a gente fez uma pesquisa outro dia desse no Stories e de algumas centenas de pessoas que responderam, acho que foi 34%, se eu não me engano, nunca tinha lido nada, zero de finança, zero. E uma analogia que eu vejo muito boa é aquele negócio, olha, dinheiro é que nem qualquer relacionamento, né, com sua esposa, com seus filhos, se você não tratar bem, a pessoa se distancia. Então, dinheiro é a mesma coisa, então para você saber investir bem, você tem que estar estudando aquilo. Aí, o que eu vejo mais o pessoal dizendo é,
mas eu não gosto de estudar investimento, eu acho um saco, não sei o que, não sei o que. Aí eu sempre falo, olha, eu não gosto de ir no supermercado, mas tenho que ir quase toda semana com as meninas comendo fruta que são lá em casa toda semana praticamente. Eu não gosto de levar carro para revisão, trocar pneu de carro a cada não sei quantos mil quilômetros e tal, mas tem coisas que não é gostar, é a vida adulta, você tem que fazer. Se você não fizer, você sabe que vai dar mal. Você tá lá com o filho em casa, não vai deixar ficar vazia a geladeira, vai dar errado. Você vai rodar 100 mil quilômetros com um pneu, vai dar errado ruim. alguma hora. Então, assim, finança não tem escolha, você tem que saber. Eu não estou dizendo de você estudar horas e horas por semana disso, mas o que é que custa você, por ano, ler 3, 4, 5, 6 livros de finanças, né? Você mata ali, sei lá, em 10 horas, 15 horas você consegue fazer isso. E às vezes o livro dá um conhecimento, só um, que muda a sua vida financeira completamente. Completamente. Tem uma frase de um dos melhores filmes que eu já assisti, que é A Origem. Espetacular. Quem nunca assistiu, fica aí. É podcast de finanças, é vídeo de finanças, mas fica a dica de filme. Quem não assistiu, cara, não perde. E aí ele fala que a ideia é como um vírus, né? Uma vez que a ideia... Você sabe que a gente tem esse vídeo, né? Eu parafraseei, né? Quem não viu ainda esse vídeo, checa lá no YouTube da gente. Quando você lê um livro que às vezes custa R$ 29,90, né? R$ 49,90 quando você compra um livro caro. Bem caro, R$50 hoje em dia. Pois é, de você finança, compra então... um livro de 50 conto e aí fica uma ideia na sua cabeça, que é o quê? Eu posso chegar lá. Porque às vezes a pessoa veio de um background, veio de um crescimento onde uma família onde a relação com o dinheiro era ruim. Sim, bem comum isso. Briga de tio porque foi dividir, de pai e mãe, aí separou, e aí quando o avô morreu, a pessoa está traumatizada com aquilo ali. E obviamente não estou fazendo juízo de valor, mas existem diversas realidades distintas. E às vezes você lê um livro, e a vantagem do livro, no meu entendimento, em relação a inúmeros podcasts de finanças que você pode encontrar aí, é o quê? Você tem tempo para ir maturando a ideia. Sim. Então, às vezes, você fica com aquela ideia e você foi cultivando aquela ideia ao longo das 200 páginas que você leu e no final você sai assim, puxa vida. Geralmente, se você pegar aí, provavelmente eu ainda estou correto, mas eu li isso tem uns 4 anos, o médico médio no Brasil, ele está no 1% mais rico da população. Sim. Então, qual é a sua desculpa para não fazer a equação dar positivo, sobrar dinheiro para você? E às vezes você lê um livro de R$ 49,90 que vai te deixar uma mensagem que é: eu posso poupar, e se eu poupar no longo prazo, eu vou poder parar mais cedo, eu vou poder trabalhar menos, sexta-feira de tarde eu não vou trabalhar porque eu vou levar meus filhos no parque, ou eu vou passear na praia com eles. Então, a estratégia do livro, né, chega a ser até criminoso você parar para pensar que a gente passou a vida inteira sem estudar finanças, né? Aí volta aquela questão que a gente falou antes, né? O melhor investimento é em você. Digamos, o cara sobrou R$300 no mês, só isso. R$300 no mês, se você está pensando aí, depois de 20, 30 anos de dependência financeira, tudo bem que juros sobre juros conta muito, mas R$300 não vai fazer tanta diferença daqui a 20, 30 anos. Agora, com R$300, às vezes você compra 10 livros, bota 5 de finança no meio. Aqueles 5 livros de finanças podem mudar a sua vida completamente. Brutalmente. É ridículo, assim. A assimetria, ela é total. É ridículo. Ela é total. É ridículo. E aí vem um negócio interessante. Às vezes o pessoal fala, não, mas eu tenho preguiça de... Ninguém nunca fala preguiça. As pessoas, não gosto, não sei o quê. Não tem tempo, eu tenho muita coisa para estudar. Mas é interessante que aí você vê, às vezes a pessoa investiu 8.000 horas, literalmente na faculdade de medicina, não sei quantas mil horas numa residência, e a pessoa não tem, sei lá, 15 horas por ano para ler uma coisa de finança. Às vezes tem gente que fala, olha, eu tenho ojeriza de livro, não gosto de... Beleza, abre um vídeo no YouTube, pô, a maioria das coisas vai ter lá de graça no YouTube para você ver e tal, enfim, né? Não tem desculpa. Antigamente, se você fosse 20, 30 anos atrás, não era fácil você conseguir material de investimento com a linguagem acessível e tal. Hoje em dia é o contrário. A gente nunca viveu uma época tão fácil, né? Se você parar para pensar. Tá tudo na palma da mão. Exatamente. O cara só precisa dar o Google e achar. Exatamente. Então, ó, só para o pessoal que nunca leu e agora está convencido que tem que começar a estudar. Se a gente tivesse que fazer assim, eu vou dar as minhas sugestões e você dá as suas. Se fosse para começar do zero, eu gosto muito dos livros de Gustavo Cerbasi. Eu já li vários livros de Gustavo Cerbasi. Eu acho sempre bem escritos, linguagem bem acessível para todos os níveis ali e tal. Então, tem vários, eu não vou nem citar um específico dele. Tem, pronto, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, é muito bom.
A Riqueza da Vida Simples, que eu li alguns meses atrás também, é um livro até tem uma parte até meio filosófica realmente disso, né? O que você quer para sua vida, o que é importante, o que não é. Mas Gustavo Cerbasi tem muito livro bom e, mais uma vez, os livros de Gustavo Cerbasi é tudo 20, 30 reais, é muito barato, né? É muito barato. Dessa parte bem basicona, você indicaria mais algum ou não? Cara, eu vou mais do mesmo, assim, né? Todo mundo já ouviu falar desse livro. Eu acho que é muito difícil ter alguém que nunca ouviu falar desse livro, e eu lembro ainda, pra você ver como é que um livro é poderoso, cara. Eu lembro ainda da sensação e da ânsia por ler o livro enquanto eu estava com ele. Na época era uma fotocópia, né? Uhum, é o novo. Pai Rico, Pai Pobre. É clássico também, né? Assim, o Kiyosaki é muito bom, realmente, né? A narrativa é muito boa, é muito clara, é fácil de entender. É. Ele falou assim, mas não aprendi aonde colocar o meu dinheiro. Eu acho que Mas você sabe a base, né? A maior parte do aprendizado, assim, a minha experiência com investimentos, o jogo mental de você calejar as suas decisões, de você fazer o que você controla, que é eu controlar o que você ganha, ou seja, você sabe quanto que entra, sabe quanto que sai, sabe qual é essa distância, e se pagar primeiro, isso tá lá, tá tudo ali. Então, se você conseguir absorver isso aí, isso já é muito mais importante do que o próximo passo. Porque que diferença faz se comprar VEG ou Magalu hoje é melhor se sobra nada para você? Sim, sim. Se você está no juro de cartão de crédito, que diferença faz? Qual a melhor ação para comprar hoje, Rodrigo? Sim. Quanto que está sobrando? Ah, não está sobrando nada. Então, que diferença faz a pergunta? Sim, sim. E outro da parte básica também, que está sempre muito bem ranqueado, é O Homem Mágico da Babilônia, né? Que é muito bom também, storytelling muito bom e tal. E é um livro, se eu não me engano, de 1920, alguma coisa assim. Então, assim, um livro que tem 100 anos e continua vendendo muito. Axiomas de Zurique é bom. É um pouquinho mais densa a leitura, assim, não é um negócio tão digestivo como a história do Pai Rico, Pai Pobre, mas é um pontapé inicial bom. Livro de 30 conto. Agora, no nível um pouquinho, para quem já sabe alguma coisinha mais, eu provavelmente indicaria 2. O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, que foi o cara que fez lá o fundo Vanguard, em 1974, lá nos Estados Unidos, que é o primeiro index fund, né, lá dos Estados Unidos, que é como se fosse o ETF aqui brasileiro. É muito bom esse livro. Tem aquela curva clássica que ele mostra que, basicamente, a longo prazo, nada bate a Bolsa Americana. É uma curva bem clássica. Ele compara lá ouro, enfim, renda fixa. É impressionante. E é impressionante como no longo prazo, num range de 100 anos, é basicamente uma linha reta subindo, né, a Bolsa Americana, né? Tem os altos e baixos, lógico, depressão de 29, pandemia, com certeza vai ser um vale grande, mas a longo prazo todo esse ruído ele vai sumindo e vai virando meio que uma linha... Você vai alongando a curva, né? Exatamente. E o outro é o The Complete Investor, do Ted Griffin, não tem em português, se eu não me engano, que ele pega vários conhecimentos de Charlie Munger, que é o parceiro, né, comercial de Warren Buffett, e é livro para a vida, porque tem várias coisas que ele fala, né, que não é de finanças só, é muito mais amplo do que isso. Você vê, a gente está falando de finanças, mas a gente está falando, tá tudo interligado, né? Total. A gente está falando aqui, finanças está atrelado à sua profissão. Sim. Porque você tem que ter um income, você tem que ter um dinheiro entrando, você tem que controlar o dinheiro que está saindo. Exato. Você tem que saber onde você vai botar o foco, o que você... não, eu vou apertar o colégio das crianças antes do restaurante. Você tem que definir o que é mais importante para você, para você conseguir cortar nisso. Então as coisas estão muito interligadas, né? Não, e Charlie Munger ele é um grande ídolo que eu tenho. Eu achava que ele tinha 92, eu fui ver outro dia desse que ele tem 99 anos. E todos os anos eles fazem a conferência da Berkshire Hathaway, né, que é a empresa deles e tal. E a desse ano teve 5 horas e pouco, eu acho que eu vi 1 hora e muito e tal. E tá lá, pô, o velhinho com 99 anos, falando bem, empolgado, não sei o que e tal. Queria eu chegar aos 99 anos e principalmente com a cabeça dele, você vê que ele tá com a cabeça totalmente sharp, né? Que os americanos falam, totalmente perspicaz e tal. Inclusive perguntam ao Warren Buffett alguma hora, que eu acho que tá com 92, 93 anos, perguntam, Warren, ao longo desse ano, né, você fez algumas coisas e tal. Ele vendeu o Apple 1 hora e a Apple subiu pra caramba, né, ao longo do ano e tal. O que é que você aprendeu mais nessa época de pandemia? Qual é a principal lição? A principal lição é que eu deveria escutar mais Charlie Munger. Então você vê que os caras são muito... Eles se divertem entre si, muito massa. Tem uma história muito grande, né? Muito massa. Então, assim, tem que tirar um tempinho
para estudar finança. Não tem como, você não gosta de fazer supermercado, mas você pode não gostar de estudar finança, mas você tem que estudar e quanto mais você estudar, mais fácil vai ser, porque às vezes o mais difícil é aquele pontapé inicial, de você pegar os termos básicos, o que é CDB, CDI, enfim. Pois é, muita gente tem medo, não sabe por onde começar, mas o fato de você não ter medo e não começar não quer dizer que você não está à mercê do que está acontecendo. Exato, né? Exato. Então o desconhecimento da regra, não gosto e tal, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso não evita que aconteça com você. Exatamente. Então, uma das formas de combater isso é entender. Rodrigo, então vou ter que estudar 20 horas por dia, por 2 anos para entender disso. Não, cara. Às vezes os primeiros 80% que você vai aprender, você aprende muito rápido, né? Aí depois você precisa investir muito tempo para conseguir aprender um pouco a mais. Beleza. Última dica agora, que também é óbvia, como todas as outras que a gente falou, mas que muita gente esquece. Finança é longo prazo. Né? Então, a gente vê muito isso e a gente faz isso de vez em quando. Tá lá na pandemia, circuit break, não sei o que, caiu quantos % hoje, né? Mas se você for pensar que você está investindo em ação a longo prazo, e mais uma vez, o livro do João Bogle, ele fala, né? Você tem que pensar a ação de 17 anos para frente, que é quando a linha fica flat, né? Quando você vê todos aqueles ruídos somem e, de fato, falando de Bolsa Americana especificamente, fica melhor do que todos os outros investimentos, basicamente. Então, sinceramente, se você comprou uma ação 1 mês atrás, você está pensando daqui a 17 anos, o que é que adianta saber se ela caiu 20%, subiu 20%? É irrelevante, né? É irrelevante. É a mesma coisa você está preocupado com o desenvolvimento do seu filho a longo prazo e você está preocupado porque de ontem para hoje ele não aprendeu 3 palavras novas ou esqueceu o que tinha. É irrelevante. Você sabe que vai dar certo a longo prazo, né? Digamos. Então, eu falei dos 17 anos agora, mas também não tem que pensar tão assim. Quando a gente fala longo prazo em finança, a gente estaria falando ali o quê? De 5, 10 anos para frente, etc. Né? Eu diria aí pelo menos uns 5. 5 a 10 anos, né? Para ser mais arrojado. Eu pensaria em 10 anos. Então, é uma parte do seu dinheiro que você vai colocar ali, que você não esteja, que você esteja deitando, colocando sua cabeça no travesseiro e esteja tranquilo, literalmente, se estiver correndo o risco de, como a gente usa no jargão, virar pó, igual aconteceu na época da pandemia. Exatamente. É óbvio que no meio da pandemia, cada um reagiu de uma forma. Eu tô na Bolsa desde 2006, cara. Então, eu já bati e apanhei demais, né? Então, a gente conversou no meio daquela confusão, a turma fugindo e a gente entrando, né? Então, assim, o mundo vai acabar? Pô, se o mundo acabar, que diferença vai fazer ter dinheiro ou não? Então, calma. Você não está pensando daqui 15 anos? Aí é clareza. Sim. Aí é diferente, né? Aí você já começa a vir. Se o cara está com 100% do dinheiro na bolsa, não tem colchão de liquidez, não tem reserva de segurança, o cara não tem nada. Aí caiu 80%. Sim. Teve papel que caiu mais. 80%. Aí o cara tinha 100 mil, agora ele tem 20. O cara não dorme. Sim. O cara eventualmente nem roda o mês dele. Mas é aquela velha história, né? Porque a pessoa não fez o exercício prévio, né? Do teste do travesseiro, aquela coisa toda, né? É outra coisa também, que eu não me lembro se é Charlie Munger ou se é Warren Buffett. Se você está investindo em ação, você tem que saber se você está confortável em aquela ação cair 50%. Porque adivinha, em algum momento no longo prazo, provavelmente ela vai cair 50%. Ela vai cair 50%. Aí as pessoas sempre dão uma desculpa, né? Não, mas antes foi o subprime, depois foi não sei o quê, agora foi a pandemia. Adivinha, sempre vai ter uma pandemia nova, entre aspas, né? Sempre vai ter algum evento catastrófico que vai acontecer. Dúvida. Se você pegar a história americana, a história brasileira, então, pior ainda, né? Você vai, eleição de não sei quem, não sei o quê. Então, assim, a cada 2, 3 anos tem alguma bronca muito grande que tem uma estabilidade muito forte. Ano que vem, posso te antecipar, ano que vem tem outra. Você que está aí desavisado, ano que vem vai ter problema de novo. Então, se você não está confortável em saber que faltando uma semana para a eleição, independentemente, a gente não vai nem entrar em quem é o quê, independentemente, pode baixar 20%, 30%, você não está confortável com isso, saia fora de ação, porque não é a coisa para você, não tem nada que seja mais caro na vida do que paz de espírito. Então, não venda sua paz de espírito por 1 ou 2 ou 3% a mais no ano. Exatamente, não vale a pena. Porque isso, volta lá na terceira dica, né? Invista em você. Isso vai tirar sua paz da sua hora de produzir. Exato. Então, primeiro você tem que aumentar o fluxo, para depois você melhorar a performance do que entra. Se você estiver passando mal, preocupado, estressado, exatamente, a galera senta para se reunir, quando a gente puder fazer isso de novo, e você está lá, nossa, caiu tantos por cento hoje, será que eu vou ter dinheiro para pagar o vinho? Tá tudo errado. Exato. Então,
Acho que para a gente fechar isso aí, acho que o grande resumão da conversa é que com atitudes muito simples, que as pessoas não precisam de nenhum conhecimento super elaborado, você consegue dar um passo gigante para chegar onde você quiser. Então você precisa aumentar o seu fluxo, investir em você, ganhar mais do que gasta, com o que sobrar, principalmente para a galera que está na faculdade de medicina, né, que aí vai se colocar no mercado. Cara, se posicione numa coisa que você gosta de fazer e que no longo prazo vai te trazer retorno. Que você possa trabalhar, eventualmente, se você quiser, menos, né, que você tenha um nível, a relação esforço e resultado esteja boa, e que aí sim, essa grana, que vai entrar mais, vai te permitir, mesmo que não esteja no Bitcoin, como todo mundo gosta de comparar com o Bitcoin, mas deu não sei quantos mil%. Cara, você dificilmente vai acertar na mosca. Que é outra coisa que eles falam, né, Charlie Munger e Warren Buffett. Alguém pergunta, mas por que vocês não investiram em tal coisa e tal coisa subiu muito? Ele, filho, tem infinitas possibilidades de investimento no mundo. A gente não tem que estar acertando tudo ao mesmo tempo. A gente tem que estar em algumas posições muito confortável com aquilo e sempre subindo. Pronto. Aí você olha o gráfico dos caras, quem não queria o gráfico dos caras? E aí a questão, né? Mas pô, é porque Warren Buffett... Não, pô, o cara tá fazendo isso há décadas e décadas e décadas. Aí Charlie Munger fala isso também, você não precisa reinventar a roda. Pega pessoas que já dominaram aquela arte ali e modela, copia na cara de pau mesmo. Não precisa inventar muita coisa não, né? Então, os dois falam isso. Olha, quando eu morrer... Charlie Munger fala também, o dinheiro que vai ficar para minha esposa, bote tudo em index fund. Né? Então, muita gente fala isso, olha, se 96%, mais uma vez, considerando Bolsa Americana, se 96% do pessoal não consegue bater o índice, investe em índice americano e ponto final, você consegue fazer isso botando em VBB11 aqui no Brasil, enfim, né? Tem jeito super simples. Se você pensar matematicamente nisso, né? Se você escolher as suas ações, você tem 96%. Você tem, tecnicamente menos, porque 96% são os caras profissionais. Né? É isso aí. Então, a probabilidade de você render menos do que simplesmente colocar lá no BOVA11 e deixar rolar, você tem muita chance de errar. O BOVA11 o pessoal nem fala tanto que é Bolsa Brasileira, né? Seria o IVBB11 no caso, né? Mas, enfim, tem várias possibilidades. Você pode, né? Inclusive, hoje você tem opções para mandar para fora, né? Isso. Não, e esse é o último detalhe, essa questão do BOVA11 e IVBB11 é interessante, porque se você for pegar IVBB11 desde o começo da crise para cá, ele valorizou absurdo porque é dolarizado. Né? Então pegou, apesar da bolsa ter dado uma sentida lá no começo, mas como o dólar pipocou, então ele foi lá para cima. Né? É isso aí. Então se você for compara o Brasil nos últimos 40 anos, quantas moedas teve? E uma vez chegando no real, que foi 94, se não me engano, já tem um bom tempo. Mas a gente foi da época que pegou o dólar, $1, $1. 0,90. Esse daí foi naquela transição que era o RV e tal, chegou a ser 0,90. Mas vamos botar um para um. Estabilizou 1 para 1. Vamos para 1. Aí depois ia $1, R$2, depois 4 na época ali da eleição de Lula, depois baixou para 3 e pouco, agora quando a gente está gravando tá 5 e pouco, chegou perto de 6 já. Enfim, então o dólar não, meu amigo, o dólar tá ali há não sei quantos mil anos, funcionando e tal, enfim. Mas é isso, né? Às vezes tem a maldição das alternativas. Hoje em dia o pessoal tem tanto livro para ler, tanto influenciador para seguir de finança, que a pessoa fica paralisada. Que o cara não faz o básico. Exato. Fica no feijão com arroz que vai dar certo, não tem